O mercado de tecnologia está passando por uma transformação tão rápida que, às vezes, parece difícil acompanhar cada novidade. Antigamente, dominar uma linguagem de programação ou saber configurar um servidor era o topo da carreira para muitos, mas hoje as regras do jogo mudaram completamente. A inteligência artificial deixou de ser apenas uma promessa futurista para se tornar o motor principal de quase tudo o que construímos no ambiente digital. É nesse cenário de mudança constante que surge uma figura central, o arquiteto de IA. Esse profissional não é apenas alguém que utiliza ferramentas prontas, mas sim alguém capaz de desenhar soluções complexas, seguras e eficientes. Para validar esse conhecimento de alto nível, na Anthropic lançou algo que está mexendo com as estruturas do mercado tecnológico, a certificação Claude Certified Architect. Não pense que esse é apenas mais um daqueles certificados genéricos que você consegue após assistir a alguns vídeos rápidos e responder perguntas óbvias. A Anthropic, que se consolidou como uma das maiores autoridades em segurança e eficácia de IA no mundo, criou esse programa para separar quem realmente entende de arquitetura agêntica de quem apenas sabe fazer perguntas básicas para um chatbot. O Claude, com sua capacidade de processamento refinada, tornou-se o sistema favorito de grandes empresas que buscam precisão. Ter um selo oficial da empresa que o criou é um diferencial competitivo gigantesco para qualquer desenvolvedor. É, na prática, a sua melhor defesa contra a obsolescência tecnológica. Aquela força invisível que ameaça deixar para trás quem parou no tempo. No entanto, existem pontos fundamentais que você precisa saber antes de tentar se inscrever. Há uma exclusividade inicial que funciona como um filtro de qualidade. A certificação, neste momento, não está aberta para o público geral ou para entusiastas casuais. Isso significa que, se você é um desenvolvedor autônomo sem vínculos específicos, vai precisar de um pouco de paciência. A inscrição atual é restrita para funcionários de empresas, que já são parceiras oficiais da Anthropic. É um movimento estratégico para garantir que os primeiros arquitetos certificados no mundo já estejam atuando em ambientes corporativos de larga escala. Um dos grandes segredos desse processo, ou o que podemos chamar de pegadinha técnica, é justamente o registro inicial. Você não pode simplesmente usar seu e-mail pessoal para criar uma conta, como um Gmail ou um Outlook que usamos no dia a dia. O sistema exige obrigatoriamente o uso do e-mail corporativo oficial, vinculado à sua empresa parceira. Sem essa validação, você nem consegue carregar a página inicial do portal de exames. Essa barreira de entrada reforça o caráter profissional da certificação. A ideia é criar uma rede de especialistas que estão realmente resolvendo problemas complexos de negócios. Sobre a parte financeira, há uma notícia excelente para quem for rápido. A Anthropic abriu uma oportunidade de gratuidade total para os primeiros 5.000 funcionários de empresas parceiras que finalizarem a inscrição. É um acesso antecipado muito disputado. Se você perder essa janela inicial, a taxa padrão para realizar o exame é de US$ 99. Se pararmos para pensar no valor que isso agrega à sua autoridade técnica, o preço é muito acessível. Além disso, a tendência é que a maioria das empresas pague esse custo para seus colaboradores, já que ter especialistas certificados é um ativo valioso para a organização. A estrutura técnica do exame também exige muito respeito. Esqueça testes simples. Estamos falando de um exame monitorado em tempo real, no formato Proctored, com duração total de 120 minutos. São 2 horas de foco absoluto, onde seus conhecimentos sobre o funcionamento interno do Claude e a integração de fluxos de trabalho serão testados ao limite. E não espere receber o resultado no minuto em que terminar. A equipe leva cerca de 2 dias úteis para revisar a prova e enviar o veredito final. E esse rigor garante que o certificado tenha um peso real no mercado. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo. É muito importante saber quem está nos acompanhando nessa jornada,
Para avançar na jornada e conquistar o título de arquiteto de IA, o profissional precisa mergulhar de cabeça no primeiro grande pilar técnico do exame, a arquitetura agêntica e a orquestração de modelos. Esqueça aquela ideia básica de apenas enviar uma pergunta e esperar uma resposta em um chat comum. No mundo corporativo real, o que as empresas buscam são sistemas baseados em agentes que conseguem raciocinar, planejar e agir para resolver problemas complexos de ponta a ponta. O arquiteto certificado precisa entender profundamente como desenhar esses fluxos de trabalho. Não se trata apenas de uma interação isolada, mas de criar uma coordenação inteligente entre diferentes modelos e ferramentas externas. É como ser o maestro de uma orquestra tecnológica, onde cada movimento do Claude precisa ser calculado para que o resultado final seja útil, seguro e, acima de tudo, previsível. O exame cobra essa capacidade de transformar processos manuais em automações inteligentes que realmente funcionam sob pressão. Um dos pontos mais modernos e cruciais que a Anthropic incluiu no conteúdo programático é o Model Context Protocol, o famoso MCP. Se você deseja ser visto como um especialista de elite, precisa entender que o MCP é o novo padrão ouro para o desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial. Ele funciona como uma ponte altamente eficiente. O MCP não foi criado para substituir as APIs tradicionais que já utilizamos há décadas, mas sim para otimizar a maneira como a IA interage com elas. O arquiteto de IA sabe projetar ferramentas que permitem ao Claude acessar dados em tempo real, consultar bancos de dados complexos e executar tarefas externas sem perder o contexto da conversa. É a diferença clara entre uma ferramenta que apenas gera textos bonitos e uma arquitetura robusta que resolve gargalos operacionais dentro de uma grande organização. O domínio sobre como o MCP integra recursos sem sobrecarregar o sistema é um dos divisores de águas nesta certificação. Além da parte estrutural, existe um foco muito prático no uso do Cloud Code. Essa interface de linha de comando é o que aproxima a inteligência artificial do dia a dia do desenvolvedor de software. Mas a prova não quer saber apenas se você sabe digitar comandos simples no terminal. O exame testa a sua compreensão sobre as hierarquias de configuração avançadas. Você precisará dominar o uso dos arquivos de regras do cliente e o sistema CloudMD. Imagine que você está gerenciando um projeto de larga escala, com dezenas de desenvolvedores espalhados pelo mundo. Como você garante que a inteligência artificial siga rigorosamente os mesmos padrões de codificação e as mesmas regras de segurança em todas as máquinas? O arquiteto de IA utiliza essas configurações para criar um ambiente de trabalho unificado, maximizando a eficiência e reduzindo drasticamente os custos operacionais. Afinal, um erro de configuração pode levar a um consumo exagerado de tokens, e evitar esse tipo de desperdício financeiro é uma das principais responsabilidades de um profissional certificado. A engenharia de prompt também recebe uma abordagem muito mais séria e técnica nesta certificação. Aqui, deixamos de lado os truques superficiais de internet para focar em engenharia de verdade. O objetivo central é garantir a consistência das respostas e a geração de saídas estruturadas. Em um ambiente profissional, não adianta a IA dar uma resposta criativa se o sistema que vai processar aquela informação precisa de um formato rígido e específico, como um JSON, perfeitamente validado. O arquiteto precisa dominar as técnicas de design de prompt para que o Claude entregue dados que outros sistemas de software consigam ler e interpretar de forma automática, sem a necessidade de intervenção humana constante. Isso é o que chamamos de fundamento do desenvolvedor de IA, mas executado com um nível de precisão que pouquíssimas pessoas no mercado atual possuem. Dominar esses pilares tecnológicos é o que constrói a sua defesa contra a obsolescência tecnológica.
Enquanto a maioria dos profissionais ainda está tentando entender como fazer perguntas melhores para um chatbot, o arquiteto de IA já está pensando em como integrar o cloud em fluxos de trabalho agênticos, que utilizam o MCP para atualizar servidores ou analisar métricas de negócio em tempo real. Essa visão sistêmica é o que a prova exige em cada questão de cenário. Você será colocado diante de problemas reais, como configurar o ambiente para que o cloud tenha acesso apenas às ferramentas estritamente necessárias para uma tarefa, mantendo a integridade dos dados sensíveis da empresa. Responder a isso com segurança é o que valida o seu conhecimento técnico. Outro detalhe vital é entender como o Cloud lida com as instruções de sistema em diferentes níveis de profundidade. Não basta colocar uma regra no topo do arquivo e esperar que tudo corra bem. O arquiteto precisa saber como as definições nos diretórios de configuração do repositório influenciam o comportamento do modelo em tarefas específicas. Se você trabalha em uma das empresas parceiras da Anthropic, a expectativa é que você seja capaz de implementar soluções que qualquer outro membro da equipe consiga utilizar sem atritos. É sobre criar padrões, documentar processos técnicos e garantir que a inteligência artificial seja uma extensão poderosa da capacidade de entrega do time. E não apenas mais uma ferramenta isolada que ninguém sabe ao certo como controlar. Esse domínio técnico completo é o que prepara o terreno para a gestão avançada de contexto que veremos a seguir. A gestão de contexto é, talvez, o maior desafio técnico para quem lida com modelos de linguagem em larga escala. Para o arquiteto de IA, a janela de contexto não é apenas um número, mas um recurso valioso que precisa ser administrado com precisão. Em projetos longos, onde o código é extenso e as discussões técnicas se acumulam, é comum que o modelo comece a perder o fio da meada. O profissional certificado entende que cada token gasto desnecessariamente é um passo em direção ao erro ou ao desperdício financeiro da empresa. Por isso, dominar as estratégias de manutenção de informações críticas é vital. Não se trata apenas de copiar textos, né, mas de saber o que manter na memória ativa do Claude para que ele continue sendo produtivo. É aqui que o comando /compact ganha um papel de protagonista no fluxo de trabalho, dentro do Cloud Code. Ao utilizar esse comando, o arquiteto instrui o sistema a resumir a interação de forma inteligente, mantendo apenas a essência necessária para a continuidade do trabalho. Isso limpa o ruído da conversa e garante que o modelo mantenha a confiabilidade, evitando aquelas falhas de memória que podem comprometer a lógica de um software inteiro. Saber quando e como compactar o contexto é uma das competências que o exame monitorado avalia com rigor, pois demonstra que o candidato sabe como manter a eficiência do sistema, mesmo em sessões de trabalho, que duram horas. Seguindo essa linha de aplicação prática, o exame mergulha fundo em cenários do mundo real através de estudos de caso. Imagine que você está liderando uma equipe e precisa padronizar comandos personalizados para acelerar o desenvolvimento. Onde você colocaria essas instruções para que todos os desenvolvedores as utilizassem automaticamente ao clonar o repositório? Um arquiteto de IA não hesita na resposta. Os comandos devem ser armazenados no diretório .cloud/commands. Esse detalhe, que parece simples, é o que garante a consistência técnica de um projeto corporativo. Ter o controle de versão desses comandos permite que a automação evolua junto com o código-fonte, garantindo que a inteligência artificial esteja sempre alinhada com as necessidades atuais do time. O exame testa essa capacidade de organizar o ambiente de forma profissional. Não basta saber a teoria. Você precisa ter aquela experiência prática, o conhecimento mão na massa que só se adquire configurando o ambiente, testando permissões e entendendo como o Cloud Code interage com os arquivos locais. A prova exige que você saiba como disponibilizar essas ferramentas para os colegas, de forma que o fluxo de trabalho não sofra interrupções.
Essa visão colaborativa e estruturada é o que separa um entusiasta de IA de um arquiteto de IA qualificado pela Anthropic. A preparação para a conquista desse certificado exige foco e o uso correto dos recursos disponíveis. A Anthropic disponibiliza um guia oficial que serve como o mapa da mina, mas o candidato de sucesso vai além. É preciso navegar pelas perguntas simuladas para entender a pegada técnica das questões e ler a documentação do Model Context Protocol como se fosse um manual de sobrevivência. O domínio sobre o MCP é o que permite que você integre o Claude com APIs e bancos de dados de forma segura. A prova vai cobrar exemplos claros de como fazer essa arquitetura funcionar sem criar vulnerabilidades de segurança ou gargalos de performance. Ao chegar ao fim dessa jornada de preparação, o sentimento é de que o esforço vale a pena. O título de Cloud Certified Architect é a sua melhor defesa contra a obsolescência tecnológica que ameaça quem fica parado no tempo. O mercado já percebeu que saber fazer perguntas básicas para uma IA não é mais um diferencial, mas saber construir sistemas agênticos complexos e seguros é o que torna um profissional verdadeiramente insubstituível. Se você tem acesso ao portal de parceiros, não perca a chance de aproveitar o acesso antecipado e garantir sua certificação. Agora, o próximo passo depende de você. Conhecimento técnico está disponível e as ferramentas estão prontas. Se você sentiu que este guia foi útil, deixe seu comentário aqui embaixo. Se houver interesse, posso criar um curso completo focado exclusivamente em preparar você para passar nessa prova, com simulados e aulas práticas sobre o Cloud Code. Inscreva-se para não perder as próximas novidades e compartilhe este conteúdo com seu time. O futuro da tecnologia é agêntico e você tem agora o mapa para liderar essa transformação. Nos vemos na próxima e bons estudos!